Somente no dia de hoje, as ações da Oi estão caindo mais de 50% e nos últimos 5 dias elas já caíram mais de 70%. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que as ações estão caindo tanto, comentar rapidamente sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024 e no fim do vídeo eu falo para vocês a minha opinião, se eu acho que essa queda aqui pode ser uma oportunidade, é uma armadilha, é uma value trap, é um turnaround interessante. Eu vou falar para vocês o que eu acho da Oi no final desse vídeo. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like também para ajudar o YouTube a entender que você gosta do canal aqui para você receber mais e chegar para mais pessoas. E sem muita enrolação, o principal motivo que derruba as ações da Oi nos últimos dias é o aumento de capital que a empresa divulgou recentemente. Em agosto, ela divulgou que ia fazer um aumento de capital de até 1,4 bilhão. Esse aumento de capital foi homologado agora em novembro e basicamente a ideia por trás desse aumento de capital era converter dívida em ações. Então, boa parte dos credores ali da Oi também são controladores, também são pessoas que têm ações da Oi. Então, a Oi chega nesses credores e fala, olha, que tal você, em vez de eu te pagar a minha dívida, você receber ações, né, nominalmente no valor dessas dívidas aí, ou um valor que represente as dívidas, ou quanto essa dívida representaria para você. Boa parte desses credores aceitaram, então ela emite novas ações, fazendo assim uma diluição dos seus acionistas atuais. Então, a empresa, na época da divulgação do aumento de capital, ela já avisava que poderia ter uma diluição de até 80%. Então, pessoal, quando você emite 80% mais ações do que você tem na sua base acionária, obviamente que se o mercado entende que o valor de mercado da Oi é perto dos 300 milhões, dos 400 milhões que ela negocia hoje, negociou essa semana, obviamente que as ações têm que cair para refletir o real valor de mercado que o mercado enxerga para as ações da Oi. Então vejam que antes do aumento de capital, ela era negociada aqui perto de 200, 300 milhões, ela faz o aumento de capital, ou seja, tem novas ações na base acionária dela, e se ela continuasse a ser negociada pelo mesmo preço, pela mesma cotação, com esse monte de novas ações que tem, ela passaria a valer 800 milhões de reais, né? 760 milhões. E esse não é o valor de mercado que o mercado enxerga nas ações da Oi. Portanto, o mercado faz o ajuste, ou seja, ele ou vende ou limpa ali as ordens do book e passa a comprar, oferecer compras para as novas ações que estão ali à venda no book por um preço muito menor. E esse ajuste, né, que está perto, essa semana, perto de 70%, ele não vai ser exatamente os 80% da diluição. Exatamente porque não é só a diluição que explica a queda, né? A diluição é só o principal motivo, mas a Oi também é uma empresa com baixa liquidez, é uma empresa que tem um volume short muito alto, ou seja, muita gente apostando contra. Ela também divulgou resultado recentemente, isso pode estar pesando negativamente. Então, não necessariamente vai ser o mesmo peso ali da diluição, sem contar que a diluição foi também com redução de dívida. Então, tem esse fator positivo que faz esse contrabalanceamento da diluição, mas é óbvio, né, e fácil aqui da gente perceber que teve um efeito justamente da diluição e do reajuste de valor de mercado por um preço novo de cotação que o mercado entende, para a empresa voltar a valer os 300 milhões ali que ela valia anteriormente. E a maior parte desse ajuste se deu agora no dia 12 de novembro, que é o momento que eu gravo esse vídeo, justamente porque é o momento em que as novas ações passaram, né, foram entregues para os credores. Então é nesse momento que realmente existe ali o ajuste da base acionária da empresa. Agora que eu já expliquei o principal motivo da queda, vamos dar uma olhada nos resultados recentes da Oi. Apesar da gente nunca ter trazido o vídeo da Oi aqui no canal, eu imagino que todo mundo conheça a empresa como consumidor. Então a Oi é uma grande empresa do setor de telecomunicações, muito parecida com a Vivo, com a TIM, e que está passando por uma situação difícil há muito tempo, com acúmulo de dívida no balanço, passou por recuperação judicial e está aí tentando fazer um turnaround tem anos, e a situação do Brasil e também a gestão da empresa não permitiram com que ela voltasse a dar resultados positivos. Então é uma empresa hoje que está fatiada, é uma empresa que já foi muito maior, teve que vender boa parte dos ativos ali para as três gigantes, né? Claro, TIM e Vivo. E agora ela é uma nova empresa que está tentando sair aí novamente de uma recuperação judicial. Então, dado esse resumo, vamos dar uma olhada nos resultados. Quando a gente olha aqui a receita consolidada da empresa, já tem uma péssima notícia. A receita caiu aqui 14% frente ao ano passado. É uma empresa que está com 2 bilhões de reais de receita no terceiro trimestre de 2024. Ela separa entre receitas não core, ou seja, parecido com a Vivo, para quem já viu o vídeo aqui da Vivo no canal, são aquelas receitas do passado que tendem a cair mesmo daqui para frente. Então, aqueles serviços de telefonia, na Vivo, por exemplo, telefonia fixa, aqui na Oi tem a parte de TV. Então, assim, são serviços legados que tendem a cair com o passar do tempo, que ela não está focando, que ela não está investindo mais tanto nisso. Então, é normal a gente esperar uma queda, mas é uma queda muito forte,
de 28% dessa linha de receita em relação ao ano passado. Lembrando que essa parte, apesar de não core, vai continuar dentro da Oi. E eu falo isso porque a Oi também tem outras duas partes que são core, que ela considera o business principal dela, parte de fibra e parte de soluções. E essas caíram 8,5%, que não é tão ruim. Mas quando a gente abre elas aqui, né, a receita core, nos dois principais segmentos, vocês vão ver que a parte de soluções teve uma queda na receita de 26,6%. E por que isso é importante? Porque essa parte aqui de Oi Soluções e essa parte aqui do não core, que mais ou menos uns 500 milhões, que a gente considerar aqui que foi 25% da receita, é o que vai ficar para a Oi num futuro bem próximo, se tudo caminhar pelo que a própria empresa espera. Porque a Oi está em vias de vender o segmento de fibra. Então, esses 1 bilhão aqui da receita da Oi, ou seja, metade da receita aqui da Oi, no futuro, né, se tudo der certo, afinal de contas, é a intenção da empresa vender esse segmento de fibra, é um segmento que não é rentável. Ela também teria aqui um certo abatimento da dívida dela, né? Então seria proveitoso. A tendência é ela vender isso daqui por cerca de 5 bi, sendo que ela queria 7, né? Mas pelo jeito não vai dar para vender por 7, vai ter que vender por 5 para se livrar disso daqui. Então ela vai continuar com o segmento de Oi Soluções e o não core, e são os dois segmentos que mais estão caindo. Lógico que é a intenção da empresa, então ela vem há um tempo já falando que ela está focando numa abordagem que foca mais em rentabilidade, então vai ter impacto positivo com ganho de margem, ganho de rentabilidade, melhora no EBITDA, mas de qualquer forma uma queda de 26% naquilo que vai ser o seu futuro não é um bom sinal. E como a Oi teve uma queda importante na receita, não tem muito como salvar esse resultado, até porque é uma empresa que continua com um prejuízo já operacional. Vejam que ela tem mais custos para manter todo o legado que ela tem de equipamentos e serviços e lojas e imóveis e etc. Custa mais do que o quanto que ela consegue rentabilizar em cima desse ativo. Então ela gasta mais com custo do que o que ela tem de receita. Então ela já parte de um EBITDA que ela chama de EBITDA de rotina negativo, ou seja, a operação da Oi hoje já não para em pé. Ela alega que depois da venda do segmento da Oi Fibra ali, isso vai melhorar bastante, que boa parte desse custo pesado vem dessa estrutura de fibra, de contratos ruins, até contratos com a própria empresa que vai possivelmente comprar esse segmento dela, mas até lá continua queimando caixa, continua reduzindo caixa, a gente vai falar de caixa daqui a pouco, e, enfim, um resultado que continua ruim. Então não dá pra gente analisar margens aqui, enfim, tudo fica distorcido. O que a gente poderia olhar, por exemplo, é o EBIT, né, que é o lucro antes de impostos e antes do resultado financeiro, porque o resultado financeiro dela veio melhor aqui para uma questão contábil, não necessariamente caixa, e ela teria um prejuízo assim próximo a 700 milhões, né, 600 milhões de reais aqui no terceiro trimestre de 2024. Não continua um resultado bem ruim e não tem perspectiva de que o próximo trimestre vai ser melhor, né, vai ser de novo mais um prejuízo operacional para quem é acionista da Oi. E falando de caixa, que eu comentei com vocês, ela tem uma posição de caixa, então assim, o pior momento da Oi, ela ainda está num momento muito ruim, num momento muito difícil de sair, mas aquele pior momento que ela tinha uma pressão assim, inevitável quase de falência, já passou e ela agora tem até dinheiro em caixa, então ela tem aqui 1,9 bi, ela queima a caixa, né? Então quase 400 milhões aqui queimados no trimestre, tem um pouquinho de capex, ela está reduzindo bastante investimento, faz parte numa empresa de turnaround, né? De reduzir investimento, cortar pessoal, enfim, ela está fazendo várias medidas ali de melhorias operacionais, também buscou no mercado ali operações financeiras para aumentar também o caixa dela, então ela queimou bastante aqui ao longo do trimestre e pegou um pouquinho mais de capital no finzinho ali do trimestre para recompor o caixa dela em 1,3 bi. Mas se não fosse isso, né, seria aqui quase 700 milhões de caixa que ela ia terminar no terceiro trimestre de 24. Ou seja, em menos de um trimestre, ela teria queimado aqui quase 1,3 bilhão de caixa em apenas um trimestre. Nem tudo é queima daquela negativa, né, como aqui a operacional, tem CAPEX também, tem capital de giro, que no próximo trimestre melhora, tudo isso. Mas se a gente considerar aqui que ela tem um monte de dinheiro aqui saindo que não vai voltar, como na parte de custo, arrendamento, passivos, dá para dizer que ela queimou uns 500 milhões aí, até esse não core aqui daria pra gente dizer que ela queimou uns 500 milhões, 600, 700 milhões facilmente aí, de um trimestre menos de um trimestre, não tô falando pro ano passado, em menos de um trimestre. Então ela deve continuar queimando caixa daqui para frente. E aí, se ela continua assim e não consegue vender a parte de fibra rápido o suficiente, ela volta para uma situação bem complicada. Bom, com a reestruturação da dívida que ela fez recentemente, a dívida caiu bastante, né, no plano de recuperação judicial, uma redução de 60% no valor da dívida, que foi muito importante, mas
mesmo assim, lembrando, ela não dá EBITDA positivo, então continuaria sendo uma dívida pesada. Claro que ela vai fazer agora a conversão de dívida em ações, mas não deve ter uma redução significativa que salvaria realmente a empresa. E mesmo que ela converta aqui, metade disso aqui não vai ser, né? Não vai ser metade, a gente já sabe que vai ser perto de 1,4 bi, mas eu tô só extrapolando números aqui positivos, e mesmo se fosse muito positivo, ela ainda assim não teria caixa o suficiente para sustentar essa dívida que ela vai passar a ter a partir do quarto trimestre do ano que vem. Então agora falando para vocês a minha opinião, se eu acho que essa queda aqui nas ações da Oi é uma oportunidade ou uma armadilha. Na minha visão, isso daqui é uma armadilha, pessoal. Por que que a gente não tem nenhum vídeo da Oi aqui no canal? É justamente porque a gente nunca teve interesse na empresa. A gente acha que uma empresa sem fundamentos é uma empresa totalmente especulativa. Desde o primeiro processo ali de venda de ativos para TIM e para Vivo e para Claro, né? A gente avisava nos grupos que a gente tem que é uma empresa que ela ia se diminuir muito, então o valuation dela ia acompanhar. Isso está acontecendo de novo agora, né? Se ela conseguir vender a parte da fibra ali, o resultado dela, por mais que o resultado operacional talvez tenha uma pequena melhora, a receita dela vai cair pela metade, basicamente. Então é uma empresa que possivelmente não vai poder valer muito no futuro, né? Então, se ela tiver, como eu mencionei ali para vocês, um lucro ali de 10% em relação à receita, talvez uma margem líquida de 10%, ela teria que valer ali, ela ter um lucro equivalente ali cerca de 100 milhões, ela valeria ali cerca de 1 bilhão de reais de valor de mercado. É muito difícil com a dívida que ela continuaria tendo. Em quanto tempo ela demoraria para ter um lucro líquido próximo a 100 milhões, tendo a dívida que ela tem os juros aqui no Brasil está subindo de novo, então tudo está contra a empresa, assim, é muito difícil com que ela consiga ter lucratividade com o tamanho que ela vai ter, e com o tamanho que ela vai ter, muito dificilmente a dívida vai pesar muito, e aí ela vai novamente entrar numa situação difícil ali de juros, enfim, com os credores, e mesmo que ela consiga passar por isso, no momento de alta de juros, lembrando que a gente está subindo juros aqui no Brasil, mesmo que ela consiga passar por isso, ela vai chegar lá na frente em 2028, 29 e 30, tentando se reestruturar para ser uma empresa novamente lucrativa, e até lá você tem outras empresas muito melhores, muito mais seguras para você ter um investimento. Então, a gente continua achando que é uma armadilha, é uma empresa que não nos interessa nem um pouco, a gente não faz valuation na empresa, é uma empresa que realmente, para a gente, é pura armadilha, pura especulação, e que infelizmente pegou muita gente e vai continuar pegando. Então a gente não tem recomendação, nem nunca teve recomendação de Oi aqui, mas se você gosta de empresas com risco maior, empresas de crescimento, a gente tem uma carteira que é perfeita para isso, que é a carteira Alpha. Aí sim a gente tem empresas que a gente confia, que a gente gosta e que são sim mais arriscadas do que a média do mercado. Se você não gosta de risco, a gente tem a carteira aqui de dividendos e tem também a carteira de fundos imobiliários para quem gosta de renda passiva mensal e crescente. E para quem já está investindo lá no exterior, a gente tem a carteira global. Se você quiser ter acesso a essas 4 carteiras, é um produto só, o GA Pro, só clicar no primeiro link aqui da descrição desse vídeo que você vai para um grupo, e nesse grupo a gente vai enviar o cupom de desconto nosso agora da Black Friday. A gente provavelmente vai fazer uma live aqui especial sobre a Black Friday, e quem tiver nesse grupo vai ser o primeiro a receber os cupons para assinar o nosso plano anual. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos, deixe o like também para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.